Hoje, como eu já disse, é muito importante para mim, Bruno César, receber com muito carinho esses 3 garotos. 2 garotos, o nosso amigo, eu já posso chamá-lo assim, Felipe. Chega para cá, Felipe. Felipe, boa noite, meu amigo. Seja bem-vindo. Sente-se. Boa noite, gente. Vou chamar também o Caio. Caio, chega para cá. O Felipe é do projeto Despertar. O Caio é o projeto Primeira Experiência. Então vou convidar também o Matheus para mim sair de cena, que seja uma live gostosa, que seja uma live que todos possam entender sobre a importância do projeto Despertar e Primeira Experiência, tá certo? Chega para cá, Matheus. Muito boa noite para você que está aqui assistindo a live. Eu tô aqui, eu fui escolhido de última hora aqui para a gente poder fazer algumas perguntas para essas 2 pessoas. Eu tenho a honra de estar trabalhando junto com elas praticamente no meu dia a dia e eu tenho muito orgulho disso, das pessoas que eu tô junto. Eu vou começar aqui com algumas perguntas que a gente tem para fazer, mas antes eu quero falar um pouquinho com elas. Eu queria que primeiro o Felipe se apresentasse para a gente entender melhor quem que ele é, quem que ele faz aqui no Projeto Despertar. Boa noite a todos. Eu sou Felipe José Dutra, eu sou o coordenador do Projeto Despertar. Aqui do nosso outro lado a gente tem o Caio, que é coordenador do Projeto Primeira Experiência, né? E você pode se apresentar para a gente, por favor. Boa noite a todos, boa noite, Matheus, boa noite, Felipe. É com grande alegria que nós recebemos esse convite em estar aqui nesse programa Web Rádio, Momentos de Sucesso, para poder partilhar um pouco sobre o projeto Primeira Experiência e o projeto Despertar. É isso aí, gente. Então, eu acho que a gente vai começar aqui com o Projeto Despertar, no qual eu faço parte, e a gente vai ter algumas perguntas aqui que a gente preparou para o Felipe responder aqui, e eu dou alguma opiniãozinha no meio dessa conversa. Felipe, você pode explicar a gente assim, o que é o Projeto Despertar? Mas explica direitinho, porque eu acho que as pessoas têm que entender muito bem o que é esse projeto. Então, o Projeto Despertar é um projeto de incentivo à valorização da história e da cultura de Guapé. Nosso trabalho é produzir documentários e produções audiovisuais. A gente escolhe um tema histórico e cultural e trabalha esse tema, porque muitos não sabem ou nem têm dimensão do nosso patrimônio histórico e cultural. E aí o nosso trabalho é esse, relembrar e valorizar e proteger nossa história e nossa cultura. Você pode explicar assim, qual que é o principal método que a gente usa para fazer isso? O nosso principal método, nós produzimos documentários e produções audiovisuais. O que são produções audiovisuais? Nisso encaixa entrevistas, imagens de vistas aéreas, dentre várias outras coisas, como palestras, apresentações públicas e outras formas que a gente escolhe para passar o nosso trabalho à frente. Eu também trabalho no Projeto Despertar, eu costumo utilizar mais da parte da edição, da produção do projeto. Eu já fiz alguma apresentação de alguns vídeos. Quando que surgiu o Projeto Despertar? Assim, você tem alguma data para você falar? Por onde que começou? O projeto surge no comecinho de outubro, quando a Secretaria Municipal de Cultura mandou uma proposta para a Escola Dr. Lauro Corrêa de Amaral pela comemoração dos 150 anos de Dr. Passos Maia. E aí a ideia era justamente isso, produzir um documentário sobre aquela data. E aí somente nós topamos fazer isso e nós produzimos esse documentário, né, Matheus? Que foi postado 12 de outubro, que é a data de nascimento dele. E aí nós comemoramos essa data de criação do Projeto Despertar. Porém, a nossa logo só ficou pronta em dezembro, até uma coisa que ninguém sabe, que foi um dia antes da nossa apresentação na Câmara Municipal. Eu corri muito para conseguir fazer esse design a tempo, que foi um desafio, sabe? Incluir a ideia que a gente queria passar com um design que combinasse com a gente, sabe? Com o que a gente quer fazer. Sim, inclusive nós temos que agradecer, né, a nossa presidente, a Elizabeth Florencio, pelo convite, que aí nós oficialmente criamos com o nome Projeto Despertar no dia 3 de dezembro e no dia 5 de dezembro nós apresentamos na reunião ordinária da Câmara Municipal, onde os vereadores e o nosso público da Câmara pôde conhecer o nosso trabalho. Para resumir melhor, assim, qual que seria a finalidade assim, do Projeto Despertar? Como eu disse anteriormente, a história e a cultura são temas de extrema importância, porém a nova geração tem deixado ela cada vez mais de lado. E o nosso objetivo é justamente não deixar que a nossa história seja esquecida e que a nossa cultura seja apagada. Então, nosso objetivo, como eu já repeti várias vezes, é valorizar, é cuidar desse nosso bem. É muito interessante, assim,
a ideia, sabe, de poder cuidar de uma coisa que é tão importante pra gente, sabe? Até eu mesmo, que faço parte, costumo realmente valorizar essa ideia, sabe? É uma coisa que é meio desvalorizada, às vezes por não ser material, mas faz falta a gente cuidar disso, sabe? Faz bem. Quando você começou com esse projeto, assim, num mercado tão novo, numa área tão nova, assim, do audiovisual misturado com a cultura, que já tem bastante gente até começando agora a fazer esse tipo de conteúdo, esse tipo de coisa sobre essa área, sabe? O que você encontrou como maior dificuldade, sabe, para iniciar nesse lugar que a gente está vagando agora? Então, como nós falou, é algo muito novo, né? Por mais que algumas pessoas já produziam pequenas produções, mas não assim como nós. Vamos fazer uma produção audiovisual sobre a história e cultura de Guapé. Nós temos, por exemplo, o Gilberto Filmagens, que já fez alguma, o grupo Guapé Memórias e Fotos e Fatos, e o Eduardo Martins, que começou com as maquetes, depois ele fez alguns vídeos. Só que aí, agora sim, nós trouxemos essa ideia da produção audiovisual de fazer isso, e depois disso, até é muito bom que várias pessoas começaram a trabalhar o audiovisual na história e na cultura de Guapé. Então eu acho que foi muito importante e não pode parar. E tomara que surjam novos projetos também com isso, que quanto mais, melhor nossa cultura e nossa história tem que ser valorizada. A gente tem analisado agora, tipo assim, que a gente está trilhando esse caminho, que a nossa ideia também é deixar um pouco mais fácil para as pessoas, sabe, que estão começando agora e têm esse interesse. A gente vai tentar ajudar as pessoas a passar pelo mesmo caminho que a gente fez, ou por um caminho diferente, de uma forma mais fácil, sabe. Na semana passada, você teve que lançar um documentário sobre a comunidade de São Judas. Você teria como comentar um pouquinho para a gente sobre como foi o desafio, como que você fez tipo assim, como que o projeto realizou essa produção? O que foram as dificuldades? Como foi feito? Como você escolheu as pessoas que tinham que ser gravadas? Infelizmente não deu para gravar todo mundo, né? Mas como que foi esse processo todo? O cronograma principal do Projeto Despertar é lançar uma produção audiovisual por semana. Porém, a gente não consegue manter sempre essa produção porque é muito complicado. Que não é só você ir produzir um vídeo qualquer, né? Você está falando de vida de milhares de pessoas. E é algo muito sério. E, por exemplo, no documentário de semana passada do São Judas, nós tentamos incluir o máximo de pessoas possíveis. Nós chamamos diversas famílias que contaram nos seus pontos de vista, dividiram a história e contaram a história da comunidade de São Judas e da construção, da construção da igreja. Que, como nós aprendemos, é uma história belíssima e uma história de muita união que vale a pena a gente escutar e aprender sobre. Como é que foi, tipo assim, você teve que ir na casa das pessoas, você encontrou alguém que conseguisse te mostrar quem criou, quem não criou, quem ajudou na construção da igreja, quem produziu tudo isso, você conseguiu encontrar essas pessoas muito fácil ou você teve que ir atrás de uma para encontrar outra? Como é que você conseguiu isso? Então, olhando assim, parece muito fácil, né? Porém, esse tipo de vídeo dá muito trabalho, que igual nós gastamos 3 semanas para produzir esse documentário. Que aí você liga pra pessoa, ela não pode, tem pessoa que só pode gravar final de semana, e é muito complicada a produção, você não pode só chegar aqui e gravar. Aqui no mesmo nós tá aqui, ó, tem chroma key, tem câmera, tem notebook, é um trabalho muito exaustivo e que dá trabalho, então não é tão simples, então dá um trabalho sim. E deu trabalho juntar todo esse povo, mas nós juntamos e o documentário ficou muito bom. Eu que trabalho na parte da edição, tem outro trabalho também, que é da gente conseguir juntar tudo que a gente conseguiu gravar para contar a história, né? A minha ideia é crescer nisso, sabe? Eu ainda quero aprender a editar melhor, trabalhar melhor, só que também leva tempo e a gente tem que ir devagar, né? E assim a gente espera que o projeto consiga ficar melhor a cada dia, sabe? Que o nosso grande objetivo é evoluir cada vez mais, é melhorar cada vez mais, né? Que a gente viu o nosso primeiro vídeo até hoje, nós teve uma evolução de produção muito grande. E assim também, né? Até uma pergunta que eu gostaria de fazer para vocês: quais seriam os desafios enfrentados pelo projeto Despertar dentro nessa nossa sociedade, desse nosso povo de Guapé, nesse povo de Minas Gerais? Quais seriam? Então, a gente tem uma pressão muito grande, né, que a gente não está falando da gente, né, a gente está falando do nosso passado em que envolve pessoas, então a gente é muito cobrado e está sempre sob pressão do que vai aparecer nos nossos vídeos. Nós já teve problema de algumas pessoas que falaram algumas coisas, e aí sobraram para nós. E aí é bem complicado isso. Aí é um trabalho que a gente tem que saber exatamente o que a gente vai fazer certinho. A dificuldade de contar uma história, né? Eu acho que isso que é o complicado, sabe? Porque as lembranças não são perfeitas, sabe? O nosso cérebro não consegue guardar exatamente o que aconteceu. E essas divergências podem acabar confundindo quem está assistindo, sabe? Eu acho que esse é um dos desafios que a gente tem nessa área. Na questão das pessoas, a gente não tem muito o que reclamar, porque o nosso público é muito bom com a gente, sabe? Tem muita gente que
ajudou a gente, teve muita gente que esteve perto, mostrou que gosta do nosso trabalho, sabe? E é muito... É difícil até achar uma palavra, mas dá um orgulho, sabe? Da gente poder mexer com alguma coisa que às vezes as pessoas não dão tanto interesse, mas vale a pena, sabe? O trabalho vale a pena. Você sente que vale a pena o que a gente está fazendo, sabe? E por mais que a gente tenha dificuldades para conseguir equipamento, com dificuldades para algumas coisas, o esforço vale, sabe? Eu acho que isso que é o importante, a gente saber que, por mais que a gente vai ter alguma dificuldade, o caminho pode ser difícil, a gente vai conseguir chegar lá e trazer alguma coisa de novo, uma coisa inovadora para nossa cidade, para o nosso município, para todo mundo, gente. E uma coisa que eu acho muito interessante no trabalho de vocês, que é o trabalho audiovisual. Porque foram vários tempos dessa nossa história e muitos dos nossos jovens, muitas das pessoas mesmos, se cansam quando tem um texto enorme, né, para a gente ler. Né? A gente se cansa muito. E agora, quando é um audiovisual e o trabalho que vocês têm, porque é uma imagem perfeita, porque vocês se dedicam para aquilo. Isso é muito importante, muito gratificante. As pessoas recebem o Projeto Despertar, recebem vocês com carinho, porque vocês fazem isso com dedicação. Isso é gratificante, é de muita honraria, não é? A gente agradece muito porque é o que a gente, sabe, a gente tem gostado de fazer, sabe? Por mais que eu tenha falado que às vezes a gente não consegue decidir o que a gente quer fazer para frente, só de você estar num momento que você faz o que você gosta, o que você está gostando de fazer naquele momento, já é muito bom, sabe? Por mais que... eu acho que eu me vejo fazendo o Projeto Despertar daqui a 10 anos, daqui a sei lá quantos anos, mas a gente não sabe o dia de amanhã, né? Só que gostar do que você faz é muito bom, sabe? E é muito legal o Caio poder tentar trazer para os adolescentes essa ideia, sabe? De mostrar para eles o que eles realmente gostam, sabe? Às vezes eles não vão ter uma facilidade de, por exemplo, às vezes eu posso querer ter uma profissão que está longe do meu alcance no momento, mas se eu tentar fazer do melhor jeito possível, tentar fazer com essa vontade mesmo, eu vou conseguir chegar lá, sabe? A gente pode, às vezes, achar que não, mas a gente vai chegar lá alguma hora. Tem que, sabe, as coisas evoluem, as coisas crescem. Eu acho que não tem como você querer pensar que não vai melhorar, sabe? Por mais que a pessoa tenha uma condição difícil, se ela realmente quiser, sabe, eu posso estar querendo achar que é muito fácil, sabe? Falar assim parece fácil, né? É só ela querer e vai melhorar. Não é fácil. Mas a ideia de verdade é se esforçar o máximo que você puder. Por mais que vai ter dificuldades, vai ser demorado, você vai alguma hora chegar lá. Eu garanto isso. Então, só que voltando à pergunta que você fez, na história não existe certo ou errado, né? É tudo uma questão de ponto de vista. E por isso que é interessante a questão das entrevistas de tudo, que cada um traz o seu ponto de vista daquela história. E aí, com isso, a gente aprende cada vez mais sobre aquele tema e se interessa por ele. E eu queria te agradecer, muito obrigado. Felipe, você pode me explicar um pouco sobre o vídeo que você mais gostou de produzir para o Projeto Despertar? O que você mais gostou de fazer nesse tempo que a gente tem trabalhado com o projeto? Então, nós já produzimos vários vídeos legais e muito interessantes. Porém, o meu preferido é o Valorizar Nosso Patrimônio Cultural, que é onde nós convidamos diversas pessoas, tanto políticas como públicas, para falar sobre a importância da cultura. E foi muito interessante ver diferentes pontos de vista sobre o mesmo tema, que é o que a história faz. E aí lá cada um deu o seu ponto de vista, o porquê que é importante e o porquê que isso tem que acontecer. Então, por isso eu escolho esse. Caio, você acompanha o nosso projeto, acho que você deve ter algum vídeo que você gosta mais. Você lembra de algum vídeo que você tenha gostado de ver, que você gostou da ideia? O que eu acho mais interessante dentro do Projeto Despertar, como eu falei, essas questões dos audiovisuais, mas o que eu mais acho interessante no trabalho de vocês é conhecer de fato as pessoas que fizeram e fazem história aqui em Guapé. Porque vocês vão até a casa delas conhecer um pouco da história, né? Eu me lembro de um vídeo que me marcou, só que aí você me perdoa que eu vou esquecer o nome da pessoa. Não, que são tantos nomes, né? Mas um vídeo que vocês fizeram na Secretaria da Cultura, com um senhor que foi contar um pouco das histórias, né? Uma entrevista que vocês fizeram. Qual que é o nome? Sim, foi a entrevista com o Tião Kinner. Tião Kinner, isso. O Tião Quininha. E aí nós encontramos várias pessoas, como ele aqui dentro da nossa região, que tem muita história para contar.
E vocês fazem isso, fazem esse garimpo de encontrar várias histórias que são importantes. Então, se for destacar um vídeo aqui que chama a atenção, eu talvez não destacaria, mas destacaria todas essas histórias. Isso é muito interessante, muito bonito, porque é garimpar, é despertar mesmo. Eu fico muito feliz de saber que você entende a ideia desses vídeos, sabe? Que, às vezes, realmente, a ideia é essa, sabe? Pegar alguém que precisa de uma voz, sabe? Ela tem uma voz forte, mas a gente quer usar esse público que a gente conseguiu conquistar para amplificar isso, para poder mostrar para as pessoas realmente o que essa pessoa é e o que a gente tem de cultura na nossa cidade, porque a gente tem bastante coisa para mostrar ainda. Se eu fosse falar um vídeo favorito, eu tenho um pequeno problema que eu sou meio culpado para falar, porque eu acho que o meu vídeo favorito foi o vídeo que a gente fez sobre a Vista Aérea de Guapé. Porque eu sou um pouco culpado para falar, porque eu que fiz o voo com o drone para fazer as filmagens, eu me diverti muito analisando como, às vezes, a gente vê a nossa cidade e não vê do mesmo ponto de vista, sabe? Conforme você muda o ângulo, a filmagem, você acaba sendo diferente o que você está vendo. E eu nunca tinha visto o Guapé daquela forma. Talvez no vídeo eu tenha passado para vocês um pouco disso, mas voar sobre a cidade foi muito interessante, sabe? É claro que talvez não seja o vídeo que mais tem cultura, mas foi um vídeo que me marcou muito. Porque, na questão de cultura, todos os vídeos me marcaram. O vídeo do Tião Kinner mesmo, eu adorei gravar. Foi muito legal a gente poder encontrar uma pessoa que foi tão divertida com a gente, que conversou com a gente bastante tempo. E gravar tem sido muito divertido. E eu acabo gostando mais do outro vídeo, porque eu participei bastante, sabe? Me marcou por causa disso, por causa de eu estar, praticamente, fazer o vídeo, sabe? Eu produzo a maioria dos vídeos do projeto, só que criar uma ideia e desenvolver essa ideia num vídeo todo foi muito prazeroso, assim, para mim. Foi muito legal, por isso que me marcou tanto. Inclusive, foi bom ele lembrar que a gente tem que agradecer o estúdio Galanga de Licínea e o Adriano Maximiano, que foi quem emprestou o drone para nós. Inclusive, estamos até hoje com o drone, fazendo essa gravação. Então, nós deixamos aqui o nosso muito obrigado. Eu só queria novamente reforçar que o grande diferencial do Projeto Despertar é que a gente começou a levar a cultura nas redes sociais para englobar justamente os jovens. E depois disso, outras pessoas começaram a fazer isso, né? Que hoje, as pessoas passam a maioria do seu tempo nas redes sociais. Então, vão levar assuntos importantes para lá, como culturais, turísticos, políticos e etc. Todos. E por isso é muito importante. Então, nós começamos a trabalhar agora no evento das comunidades, onde a gente vai contar a história de cada comunidade. Nós já fizemos 2 produções audiovisuais, que foi a do Santo Antônio e a do São Judas. Provavelmente a próxima será Jacutinga ou Araúna, e assim por diante, até nós falarmos das 23 comunidades. E pretendemos, né, até o fim do ano, concluirmos isso. Vai ser um trabalho bem grande para a gente conseguir ir a todos os lugares, procurar a história e as pessoas que sabem da história daquela comunidade, e depois reunir todo esse material para criar o vídeo que a gente possa apresentar para vocês, né? Caio, você queria começar, não sei se você